possa clamar o Espírito Santo sobre a vida dele. Vem, Espírito Santo, sobre a vida do Lucas esta noite. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que tu possas vir, abrir as comportas do céu e derramar sobre ele uma nova unção, uma nova forma de pregar, Senhor Jesus. Essa noite nós não queremos escutar a voz do Lucas, mas nós queremos escutar a tua própria voz, Espírito Santo. Sopra no ouvido dele o que tu queres que o teu povo escute esta noite. Sopra, Espírito Santo, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que estava presente no cenáculo, nós te pedimos e consagramos a vida deste servo ao teu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Consagramos esta pregação ao doce e imaculado coração da Virgem Maria, para que de fato seja uma palavra fecunda em nossa alma, no nosso coração. Vós, Mãe, que é Mater Dei, vós, Mãe, que é piedosa, vós, Mãe, que é auxiliadora de nós, pecadores, nós entregamos as nossas vidas, os nossos pensamentos, tudo o que somos, tudo o que temos, às vossas mãos, para que a vós mesmo, Mãe, entregue a Jesus, nosso Deus. Amém? Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Lucas Félix, tenho 21 anos. É uma alegria imensa poder estar aqui, e aqui é o meu lugar. E eu conto com a presença sua nesta pregação, para que de fato seja uma pregação fecunda para a sua alma, para a sua vida, para a sua história. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, então hoje nós iniciamos o mês de agosto. E o mês de agosto para a nossa igreja é um mês importantíssimo. Assim como o mês de maio é um mês onde Nossa Senhora derrama grandes abundâncias de graças para nós, o mês de agosto também ele se torna importantíssimo para nós católicos. Por quê, Lucas? Hoje eu vi no meu Facebook uma postagem de uma garota, uma mulher, e ela agradecia pelo mês que há de vir, e desejava paz, desejava alegria, desejava tantas coisas boas. Eu fiquei muito feliz lendo aquilo, porque esta mulher, ela sabe da importância desse mês. Esse mês é o mês vocacional. E o mês onde Deus mais suscita as vocações em nossos corações. E a vocação tem sido algo que Satanás tem atacado diariamente. Satanás tem destruído as vocações. Tantas pessoas que nós encontramos que têm vocações frustradas. O que é isso? É quando nós não acertamos nossa vocação. É quando nós não deixamos Deus, de fato, agir em nossa vida e escolher aquilo que é certo. Famílias que são desestruturadas porque antes não pediram o discernimento de sua vocação. E eu te peço do fundo do meu coração, reze pelas vocações. Rezem pelas famílias, mas famílias católicas. Famílias de pai, mãe e filhos. Filhos sem medo. Hoje nós olhamos para as famílias onde se constitui apenas de um pai, uma mãe e malemar um filho. Pessoas que não querem mais ter filho dentro das famílias. Isto não é vocação. Isso não é usar a palavra que está gravando. Mas a vocação familiar, ela tem que ser fecunda em Jesus. E o maior prazer de Deus em ver o recém-casado é dando frutos. E qual que é o fruto do casal? Não é o sexo por prazer, mas sim os filhos.
E eu fico muito feliz quando pessoas se casam e logo aí com seus 2, 3 meses já vem aquela bela notícia de que o casal está grávido. Isso é uma vocação acertada. Se você pensa em se casar por se casar, para entrar na igreja de véu, para entrar na igreja bonitão de terno e depois se entupir de cachaça na festa, sem um pensamento futuro, sem um pensamento familiar, em ter filhos, em construir uma vida, em povoar o céu, em fazer a sua esposa ou seu esposo ir para o céu, meu irmão, não se case, não se relacione. Vocação é coisa séria, e quantas pessoas hoje sofrem porque lá atrás não discerniram sua vocação. Lá atrás não pediram a Deus verdadeiramente o que queria. E é tantas meninas, tantos meninos aí desejosos de conquistar as pessoas, de ter um relacionamento só por ter, sem pensar num futuro, sem pensar em filhos, sem pensar em uma profissão. Só por ter. Isso não é vocação, irmão. Acredite e entregue para Deus a sua vocação. Assim também como a vocação religiosa. Vocação religiosa é algo seríssimo. E eu me lembro bem de quando o Padre Pio olhou para uma mulher e Deus revelou a vida daquela mulher, Padre Pio. E Padre Pio viu na praça de São Pedro um garoto pequeno e dentro daquela visão, ao terminar, ele olhava para a mulher e as lágrimas escorriam. E a mulher dizia: Padre, o que está acontecendo com o Senhor? Ele olhou para ela e disse: sua desgraçada, você abortou aquele que seria o Papa da nossa igreja. A mulher havia abortado e Deus revelou para o Padre Pio que o filho dela, que ela matou, seria o Papa da igreja. E quantas pessoas hoje, por conta das vocações familiares, de pais e mães que não querem ter filhos, de pais e mães que acham que filho é de despesa. Eu não sou pai, mas eu sei como que dá trabalho ter filhos, mas eu sei também como que é bênção. E quantos filhos, quantas pessoas deixam de nascer por conta deste mundo moderno, por conta deste controle de natalidade, por conta do que o mundo prega. Você vai ter filho, o plano de saúde é caro, o SUS não presta. Você vai ter filho, não vai perder a vida, vai perder as nights, vai perder a balada, você vai ter que viver em prol dos seus filhos. Irmãos e irmãs, você se casou, você precisa ter pelo menos um filho. Você precisa ter aquilo, um fruto do seu casamento é o filho. E muitos padres, muitos religiosos estão deixando de nascer porque nas vocações familiares estão sendo frustradas. Irmãos, rezem pelos nossos padres, rezem pelos nossos seminaristas. Me lembro muito bem quando Nossa Senhora de Salete escancarou com a vida dos padres, quando ela rasgou e mostrou o tanto de padre que está indo ao inferno, porque o seu povo não reza pelos padres, e as provações que os padres passam, eles caem, sofrem e vendem a alma para o diabo. Meus irmãos, nós precisamos rezar pelos padres. Precisamos rezar pelo sacerdócio, pela vocação religiosa. Vocação é coisa séria e este mundo moderno tem pregado contra a vocação. O que interessa agora é você e você, seja o que você quer. Quem aqui assiste a Força do Querer, levanta a mão, não seja mentiroso ou mentirosa. Seja sincero, quem aqui assiste? São sinceros, ótimos. O que tem lá na Força do Querer? O Lucas também assiste. Não, é que eu vi uma bomba estourando na internet e eu fui lá, tal, na Bibi e tal, eu fui lá, curioso, e eu cheguei a ver um ponto que existe lá uma mulher que ela pensa em ser homem. E isso que essa novela tem ensinado, que você pode nascer em qualquer tipo de corpo, mas o que interessa é a sua cabeça. Essa novela está ensinando isso às nossas crianças, está ensinando isso às pessoas, a quem assiste. E isso vai entrando em nossa mente. Aí quando vem o besta do Lucas falar aqui que família é pai, homem e mãe, mulher, esse menino é retrógrado, esse menino é otário. Hoje qualquer um pode ser o que quer. Não, meus irmãos. Vocação é coisa séria e nós precisamos acertá-la. Se você é casado,
Ame o seu casamento, faça da sua esposa um céu, faça do seu esposo um céu. Se você tem interesse, Deus bate a porta do teu coração, vai para o seminário, vai para o convento. O que você está esperando, sua anta? Vai, é Deus te querendo dentro do convento, porque se mais tarde você casar e não cumprir aquilo que Deus quer para a sua vida, irmãos, será uma tristeza grandíssima. O tema não é esse, mas eu já estou me aprofundando. Quem aqui se lembra da irmã Maria que está em missão? Aquela toda empolgada, que chega aqui, mó animada. O testemunho dela é maravilhoso, porque ela era noiva. Ela estava há alguns meses para se casar com o seu noivo, e ela o abandonou e foi para o convento, e hoje é irmã, porque ela sabia que o lugar dela era dentro da vocação religiosa. Já pensou se ela tivesse se casado lá com o rapaz? Ela não seria feliz como ela é hoje. Rezem muito pela vocação, meus irmãos. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: reze pelas vocações, ô infeliz. Irmãos, quem trouxe a palavra, pega comigo no livro de São João, no capítulo 15, no versículo 5. Página 1405 da Bíblia Ave Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Acharam? Página 1415, João 15:5. Vamos ficar de pé para nós lermos o Santo Evangelho. A palavra de Deus diz em Salmo 118, 115, a palavra de Deus é lâmpadas para os meus pés. Irmãos, sem a palavra de Deus nós não podemos viver. Não é que nós somos protestantes, não, é porque nós sabemos que é por meio da palavra que nós hoje temos o próprio Cristo encarnado em nós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Essas são para nós palavras da salvação. Aplauda a palavra do Senhor com todo entusiasmo, amor, com profundeza, irmãos. Pode se sentar, que bênção. Eu sou a videira. Quem que é a videira? Quem que é a videira? A videira é uma árvore. Quem que é esta árvore? Alguém sabe? Jesus. De fato, Jesus é esta videira e nós somos os ramos. E os ramos são aqueles que estão ligados ao tronco, ao centro. E de fato aqui Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. E o que o ramo faz? Qual que é a obrigação do ramo? Dar frutos. Se uma árvore que você tem lá no seu quintal, se ela não dá fruto, obviamente logo você podará ela, arrancará aqueles ramos que não estão dando mais frutos. Aqueles ramos que estão secando, você apodará e depois jogará fora, ou queimar, ou vai queimar. E Jesus faz o mesmo conosco. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos dar frutos. E o engraçado é que depois Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. E de fato, um ramo ele não dá fruto se do tronco onde está a raiz não sugar os nutrientes. Se a árvore ela não consegue absorver a água, se ela não consegue absorver os nutrientes do solo, de fato ela não consegue dar belos frutos. Então, sem Jesus, nada podeis fazer. Se você está pensando em dar frutos sem Jesus, irmão, pode ter certeza que você é uma árvore fedida, um ramo fedido, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui agora onde eu vou entrar no tema da pregação, se liga só. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Serrote.
como o ramo, ele secará e será lançado fora. Se fosse só lançado fora, estava filé. Mas não só lançado fora, hão de juntá-lo, alguém vai te pegar, e hão de lançá-lo ao fogo. O que é esse fogo? É o fogo do Espírito Santo? Retetel, é ou não? Fogo do inferno. Aquele que não dá fruto, aquele que não está ligado em Jesus, aquele que pensa por si só em ser bom, em estar bem, em ter status, em se dar bem, por si só, ele há de ser jogado fora, ele há de se secar. O que é secar? É se apodrecer no pecado, é adquirir uma depressão, é adquirir uma solidão, é adquirir uma ferida profunda na alma, adquirir tantas coisas, a ponto de se distanciar tão profundamente deste tronco que é Jesus, e depois alguém vai ali te pegar e te lançar fora ao fogo, será lançado ao inferno. Irmãos, Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Jesus, nós lemos nas Sagradas Escrituras diversos milagres. E o engraçadinho do Edir Macedo veio dizer que Jesus cometeu uma tolice em fazer lá um pecado. Não vou entrar em detalhe, o infeliz profanou com a palavra de Deus, dizendo que Jesus fez uma besteira em fazer tal milagre. Eu não vou entrar em detalhes, eu fico doido. Mas veja bem, nós muitas vezes observamos os milagres que Deus faz na Bíblia. Por exemplo, aquele povo que subiu em cima do telhado e se jogou no meio de Jesus. Jesus admirou a fé daquele povo. Ali tinha um enfermo, Jesus curou. Jesus, quando foi lá ao poço com aquela mulher que não podia nem ter um contato, Jesus nem sequer perguntou os problemas delas, mas simplesmente a curou. Jesus fez tantas curas e prodígios. Jesus, quando toda a multidão queria tacar pedras, ele simplesmente perdoou aquela mulher, dizendo: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isso é bonito, não é bonito, irmãos? Jesus falou muito de milagres. Jesus fez muitos milagres. A própria Sagradas Escrituras diz no livro de Mateus: há muitos milagres que não estão escritos nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o que Jesus mais falou para nós foi sobre o inferno. Jesus falou 15 vezes sobre o inferno nas Sagradas Escrituras. Jesus, ele se preocupa constantemente, que ele sempre vem dizendo: aquele que não cumpre com aquilo que a palavra pede, este cairá ao fogo do inferno, e lá só há choro e ranger de dentes. Vamos se aprofundar nesse tema, irmão. Por que falar do inferno hoje é constrangedor? Eu vou parar de ir no grupo. O Lucas falou que eu vou para o inferno se eu não estiver com Jesus, que o inferno existe, que o inferno é quente, que é tudo isso. E é verdade, se você não vir no grupo mais, irmão, você está se autocondenando. E há tantas pessoas que eu pergunto: qual que é o seu desejo? O que você tem mais para si? O que você quer mais para a sua vida? Tem uns que me olham assim: você viu a nova WS4 2018? Tem umas lanterninhas tão bonitas. Meu sonho é ter uma daquela. Aí você pergunta para as meninas assim: o que você quer? Eu queria ser a Miss Paraná, não sei o que, ser bonita, pintar. Aí você pergunta para outra pessoa: o que você queria? Eu queria ter uma casa, com 2 quartos, suíte, não sei o que e tal. Irmãos, há tantos desejos, sim, há desejos que devem ser para nós algo óbvio, mas quando alguém te pergunta o que você deseja para a sua vida, de imediato você já tem que falar o céu. Se você não deseja o céu, automaticamente você já está desejando o inferno. Se na sua vida, em primeiro lugar, não está como aquilo que São Felipe Neri diz: eu prefiro o paraíso. Se na sua vida não tem esse desejo em primeiro lugar, irmão, você pode ter SW4, você vai ter casa, você vai ter condomínio, você vai ter tudo o que quiser, mas o melhor você não vai ter, que é o céu. Olha para o seu irmão e diz: o primeiro desejo da sua alma e da sua vida tem que ser o céu. Hoje é dia de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu muito me emociono quando eu falo desse homem, que foi um bispo que nasceu no ano de 1600, na Itália.
de um homem que rezava 8 horas por dia, e era bispo com todas as suas tarefas. Ele se dava em 8 horas por dia em oração. De um homem que, quando escreveu o livro Glórias de Maria, nos momentos em que o sono o tomava, ele punhava uma pedra em sua testa, apertava forte, porque ele não queria perder as suas ideias e continuar escrevendo os seus livros, a ponto de que, quando ele lia, ele chorava lágrimas efervescentes, de tanto amor que ele tinha pela Virgem Maria. E hoje, este dia, a igreja celebra Santo Afonso Maria de Ligório, um homem que um dia parou para meditar sobre o inferno, de um homem que gritava ao mundo sobre o inferno: o inferno existe e aqueles que não estiverem com Jesus irão para lá, irão queimar no fogo do inferno. Sim, o inferno existe e ele está querendo nos consumir. O desejo de Satanás é esse, que nós iremos para o inferno. E ele diz o seguinte: quanto tempo se dura o inferno? Qual o tempo de duração no inferno? Qual que é o significado de eternidade quando se trata de inferno? Por que nós taxamos o inferno como algo superficial? Por que nós taxamos o inferno como algo até mesmo de brincadeira? Por que a palavra inferno não nos incomoda? Por que a palavra inferno não, de fato, faz que nós queiramos a Deus? E Santo Afonso um dia parou para pensar nisso. Quanto tempo se dura o inferno? Quanto tempo se pode permanecer uma alma naquele inferno? E ele dizia assim: imagina uma gota, aquela que cai da torneira. Imagina ela caindo lentamente, aquela que incomoda a noite inteira quando está pingando, que nós temos que levantar e lá apertar a torneira. Pliploc, pliploc, pliploc. Ele imagina esse pingo de torneira enchendo um copo d'água, quanto tempo ele demora? Depois ele diz: imagina esse pingo de água enchendo um balde, quanto tempo ele demora? Imagina esse pingo de água enchendo uma caixa d'água, o quanto tempo ele demora? Depois ele diz: imagina esse pingo d'água enchendo uma Marilena, por exemplo. Esse pingo d'água enchendo uma nação, enchendo um país, enchendo o mundo inteiro. Aí imagina esse pingo de água inundando o universo. E aí imagina esse pingo de água transbordando tudo o que nós conseguimos imaginar. E aí, quando você conseguir, ele disse no final: quando tudo isso se acontecer, quando essa gota encher tudo isso, será apenas o início do inferno. O inferno não tem tempo, meus irmãos. O inferno não tem porta de saída, não tem exit. No inferno só há ranger de dentes, choro, lágrimas, grito, dores. E esse mesmo Santo Afonso diz: o quanto tempo você consegue colocar e ficar com o dedo em cima de uma chama de uma vela? Quanto tempo você suporta? Ele diz: se você não suporta ficar nem 30 segundos com o dedo numa chama de uma vela, quem dirá a tua alma queimando inteiro no inferno? Quem dirá a tua alma que é uma dor inimaginável com as dores aqui do mundo? Uma dor aqui, até mesmo a dor de Jesus na cruz, aquele sofrimento pela sua inocência, não é tão grande como a dor que existe no inferno. E esse mesmo Santo Afonso Maria de Ligório, tão fecundo quando se dizia do inferno, ele vai dizer: tudo que nós fazemos com prazer aqui na terra, que é pecado lá no céu, ele fica contrário. O que era prazer, ele se torna dor. Deixa eu te exemplificar melhor. Se você é uma pessoa viciada em cocaína, você cheira lá a tua cocaína, entra com prazer, te deixa doido, te deixa coisa. Lá no inferno você vai ficar cheirando ela eternamente, mas com dor. Ela vai entrando toda a vida, com dor. Não vai ter aquele prazer de ficar loucão na noite, de ficar doidão. Imagina a sua vida prostituída. Ela lá no inferno será com dor.
ela será contrário ao prazer mundano, contrário ao prazer carnal a qual nós vivemos aqui e não devemos viver. E esse mesmo santo fecundíssimo dizia tudo isso para nós. E por que nós não paramos para pensar no inferno? Quando Nossa Senhora aparece lá em 1900, se completou 100 anos, em 1917, no mês, passou 2, 3 meses, o segredo de Fátima revelado por São João Paulo II, no ano 2000, 2002. Nossa Senhora rasga e mostra o inferno às 3 crianças. Nossa Senhora não mostrou o céu, meus irmãos. Nossa Senhora mostrou o inferno àquelas 3 crianças. O que aconteceu com aquelas crianças? Rapidamente foram para o rosário, rapidamente foram para Deus, rapidamente se tornaram santas, rapidamente se tornaram pessoas grandiosas de Deus. Por quê? Porque elas viram o céu? Não, porque elas viram como é o fogo do inferno. Uma delas, se eu não me engano, é Jacinta. Se eu não me engano, acho que é Jacinta. Ficou 5 dias sem conversar com ninguém, em pane, travada, porque ela não conseguia entender o que ela tinha visto. Nossa Senhora mostrou o inferno, Nossa Senhora mostrou o céu, belezuca, para nós. Porque o céu ele é inimaginável. O céu, uma vez São Tomás de Aquino foi escrever sobre, escreveu um livro assim, ó, dessa grossura, todo bonito, se sentir e tal. Um belo dia ele teve um sonho grandioso. Viu lá uma criança mexendo a água com o mar e jogando dentro de um buraco. Empunhava lá e pegava a água do mar e colocava num buraco. Pegava a água do mar e colocava num buraco. E ele foi lá e perguntou para a criança: o que você está fazendo aí? Você acha que você vai colocar toda essa água do mar nesse buraco? A criança olhou para ele assim: você acha que é quem para falar do céu? É impossível pensar no céu, meus irmãos. Mas Deus nos mostra o inferno para nós não querermos ele. Deus fala 15 vezes do inferno para nós odiarmos essa desgraça de inferno. Santo Agostinho ele diz que o fogo do inferno ele devora por inteiro. Ele devora tudo. Tudo que há em nós, a beleza nossa acaba. O nosso jeito, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, aquilo que há de bom dentro de nós, ele se acaba. É só terrorismo lá no inferno. São Pedro Julião Eymard, padre exorcista. Ele fazia um exorcismo numa pessoa. Em determinado momento, que conversando com o demônio, ele perguntou: há quanto tempo você está aí no inferno, sua desgraça? O demônio respondeu para São Pedro Julião Eymard: eu cheguei aqui ontem. E São Julião Eymard tentou entender como eu cheguei aqui ontem, E ele chegou ao entendimento que lá no inferno é sempre ontem. Não tem amanhã lá, não tem hoje, não tem futuramente, é sempre ontem. Nós vivemos sempre o ontem no inferno. No inferno nós sempre viveremos o ontem. Ou seja, sempre a mesma dor, sempre a mesma angústia. Lá no inferno não terá mais misericórdia como a recebemos aqui, de ter a graça de ir para debaixo de uma batina de um padre e se confessar. Lá no inferno nós não teremos a graça de vir para um grupo de oração, derramar as lágrimas, escutar a palavra de Deus. Lá não tem auxílio misericordioso. Lá é só fogo, irmão. Lá é só cutucada do diabo. O inferno existe e você precisa entender isso na sua alma, que você precisa fugir de tudo isso que o mundo tem pregado para a sua vida. O inferno é constrangedor. Padre Pio chorava, e quando perguntava qual o motivo do seu choro, o Padre Pio era chorão, meu Deus, mas ele dizia: eu tenho medo da próxima geração não caber no inferno. E qual que é a próxima geração de Padre Pio? É a nossa. Padre Pio viveu há 150 anos atrás. A nossa geração, meus irmãos, tem ido para o inferno como se dá descarga de tantas almas e indo para o inferno. Santa Teresa d'Ávila, lá no ano 1700, teve uma visão de almas indo para o inferno como flocos de neve caindo no inverno. É mole ou que é mais? Almas e almas sendo devoradas pelo diabo. E o diabo se enfurece quando se levanta o santo.
O diabo se enfurece quando se levanta o profeta, quando se levanta aquele que quer ir contra o inferno. Quando ele colocou São Curadars na parede, o diabo, e pressionou ele e disse: se houvesse mais 3 padres como o Senhor, o meu inferno estava acabado. Porque São João Maria Vianney rezava, São João Vianney pagava o preço e ele trazia para Deus as almas perdidas. O demônio disse para São João Paulo II de 2 coisas que eu tenho mais raiva: de pessoas que pregam sobre o inferno e da Virgem Maria. Santo Agostinho dizia: basta-te uma pregação sobre o inferno e pessoas se converterão. E vá brincando com o Evangelho, meu irmão, minha irmã. Vá brincando com a palavra de Deus, vá brincando com a vidinha de ser santo, vá brincando com a misericórdia de Deus. Vá brincando com essas teologias frustradas, com essas teologias prostitutas que o mundo tem pregado, de pessoas que têm dito que Deus é misericordioso, de que o inferno não existe, que se o inferno existir ele está vazio porque a misericórdia de Deus é grande. Vá sonhando com isso para tu ver para onde tu vai. São Francisco Jerônimo, um dia caminhava pela rua, e num determinado momento ele se parou e começou ali a dialogar com umas pessoas na praça, e começou a falar sobre o inferno. Começou a falar que no inferno as coisas são constrangedoras, há ranger de dente, há demônios, há só gritos, há um pavor imenso lá no quinto dos infernos e tudo aquela dificuldade. Aí uma garotinha lá e falou assim: isso aí é banana, não sei o quê. E São Francisco Jerônimo disse para ela: pare de zombar com o Evangelho. E ela continuou zombando do Evangelho. E ele pegou, terminou, chegou nela e falou assim: olha aqui, daqui 9 dias você vai morrer. Os santos eram firmes, meus irmãos. Santo não tinha esse negocinho de ficar passando a mão na cabeça, porque é uma santidade tão grande que ele chegava e derramava a verdade sobre nós. E eu lia hoje no Facebook: uma igreja que tem medo de falar a verdade por perder as pessoas no grupo, ela perdeu foi Jesus. E o santo disse para aquela mulher: daqui 9 dias você vai morrer. Daqui 9 dias aquela mulher morreu. E São Francisco Jerônimo chegou lá naquele velório, e tinha ali umas mulheres que naquela época era pago para ficar chorando lá no caixão. E ele chegou lá, olhou, chegou no caixão e falou assim: Catarina, deixa eu ver se é esse nome, Catarina, aonde você está? Nada. Catarina, aonde você está? Nada. E as pessoas assim, meu cara conversando com o morto. E ele: Catarina, aonde você está? E ela levantou do caixão. Imagina, aquelas chorandeiras, acho que eu abri o leque correndo. Eu abri o leque correndo. Tem que ter muita fé para acreditar, mas é mística. E ela dizia: eu fui condenada ao inferno por zombar do Evangelho. Brinca de ser de Deus. Brinca de vir para o grupo toda terça e não viver. Brinca de vir para toda missa e comungar do Cristo e comungar do cão lá fora. Santa Brígida, no momento em que velava um papa, eu não me recordo o nome, papa da igreja, meus irmãos, isso é mística. Velavam o Papa já era quase um santo, as pessoas veneravam o Papa. E Deus revelou para Santa Brígida: aquele Papa foi condenado ao inferno por inúmeros pecados que ele trazia em seu coração oculto. E ela foi correndo para aquele velório em oração, pedindo piedade da alma do Santo Padre. Papa da igreja, irmãos, autoridade máxima. Meus irmãos, essa necessidade de sabermos sobre o inferno, de sabermos que o inferno ele é aterrorizante. E aquilo que Santo Antônio Maria Clarete dizia,
que se para salvar-se é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração, o mundo e o inferno embaixo dos seus pés. Aquele que não pensa em Deus, aquele que não tem Deus em coração, obviamente ele está compactuando com as coisas do inferno. E o mesmo Santo Afonso Maria de Ligório dizia: aquilo que é prazeroso para o ser humano, né? Quando nós vamos, ele cita lá no livro assim, num parque de diversão, que nós vamos lá e se divertimos. Aí tem aquele brinquedo que nós gostamos mais, e nós vamos repetidamente, várias vezes nele. Mas chega um momento que nós enjoamos, não é mesmo? De nesse brinquedo. E ele ainda, ele é audacioso, ele diz assim: o ser humano, o homem e a mulher, aquilo que causa mais prazer na vida do homem carnal é o sexo, é a atividade sexual, é aquilo que explode. Ele dizia: se você faz sexo tantas vezes seguidas, você enjoa. Você não sente mais prazer, vai ter um momento que você não vai sentir mais prazer. Aí ele diz: e lá no inferno que você faz isso pela eternidade inteira com dor? Se até as coisas que nós gostamos, nós enjoamos aqui na terra. Se nós gostamos de um sorvete, nós não ficamos lá o dia inteiro, por mais que ele seja gostoso. Se nós gostamos disso, daquilo, nós não ficamos ali, porque até mesmo aquilo que nos causa prazer é enjoativo. Imagina no inferno, que será eternamente. E São Pedro Julião Eimard perguntava a um demônio: se tu tivesses a oportunidade de se regressar e voltar ao céu, o que você faria? O demônio disse: eu caminharia por milhares de anos nas piores dores. Aí cita São João Pedro de Lemar, de serras, facas, coisas cortantes, para conseguir ver a face de Deus. O próprio demônio dizendo isso para um exorcista, que para ele querer ver a face de Deus, sem mesmo entrar no céu, ver a face de Deus, ele enfrentaria todos os tipos piores ainda de dores, para só ver a face de Deus. Irmãos, eu estou falando para você que está aqui, que tem essa oportunidade, eu que tenho essa oportunidade, nós temos que lutar para não irmos para o inferno. Nossa Senhora, ela é clara e bem clara: muitas almas estão indo para o inferno porque não tem quem reze por elas. O caminho para o céu é a oração. E Santa Teresa d'Ávila dizia: basta eu entrar no inferno com 1/3 e eu acabo com todos os demônios, porque aquilo que é sacramental, o demônio não pode, irmãos. Satanás não pode com aquela pessoa que reza, com aquela pessoa que é decidida, com aquela pessoa que tem a palavra de Deus na alma, que tem o desejo fecundo de fugir do pecado, de fugir de tudo aquilo que constrange o coração de Deus, porque o pecado, diz Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Aquele que vive em pecado, vive em pecado, não se arrepende, ele está condenado ao inferno. Eu falo de boca aberta, irmão. Nós estamos sendo condenados ao inferno se nós não quisermos a volta para Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: você quer ir para o inferno? Irmãos, procurei aqui, eu não marquei o nome do padre, mas existiu um padre uma vez que ele pregava sobre o inferno igual eu estou pregando aqui hoje. Tem gente que Lucas está falando abobrinha e tal. E este padre falava sobre o inferno, e terminou a pregação, ele estava indo para o seu quarto no encontro. Indo para o seu quarto no corredor, ele encontrou lá com o irmão, e aquele irmão deu uma zoada nele e falou assim: padre, será que eu vou queimar muito lá no inferno? Será que o fogo queima mesmo? O padre só olhou para ele e falou assim: você vai saber quando você for para lá. E entrou para o seu quarto, fechou a porta, nem deu moral. E aquilo remoeu dentro daquela pessoa. Você saberá, irmão. Depois de 15 anos, aquele padre voltou para pregar outro encontro lá.
E aquele homem que tinha zombado, zoado com a cara do padre, ele estava lá, vestido de hábitos religiosos, e veio e deu um forte abraço naquele padre e disse: depois que o Senhor me exortou daquela maneira, eu chorei e me arrependi. Hoje eu sou um religioso e o meu prazer é falar sobre o inferno às pessoas. E ele existe e muitas almas estão indo para lá. Irmãos, fale do inferno para os seus vizinhos. Fale da necessidade de fugir do inferno. Fale da necessidade de sair do fogo, de sair dessa desgraça que o demônio tem nos proporcionado, irmãos. A palavra de Deus diz claramente em Mateus: tão grande e fácil é o caminho do inferno, e é descida, vai dizer Padre Léo. O caminho do céu ele é mais complicado, ele é subida sua, cansa mais, mas ele é muito mais prazeroso do que a desgraça do inferno. Irmãos, eu estou dizendo para você, o inferno existe, cuidado. Existem muitos irmãos que hoje pregam, até mesmo teólogos, que depois que Santa Faustina vê aquele Jesus misericordioso, pregam que o inferno já foi saqueado por Deus e todas as almas arrancadas. Isso é mentira, irmãos. Ainda hoje o próprio Cristo, em 1917, Nossa Senhora mostra o inferno e está lotadaço de almas condenadas. Não caia nessa besteira de não acreditar no inferno. Escutou a palavra inferno, seja como Santo Afonso, se arrepie e se cale e pense no céu. Santo Afonso, quando ouvia a palavra inferno, ele se baixava os seus olhinhos e já pensava no céu. São Felipe Neri renunciou tudo em sua vida, até mesmo o chapéu de cardeal, para querer o céu, porque ele tinha medo da soberba o tomar, dos prazeres mundanos o tomar, e com isso ele ganhar aquela portona bonitona que o diabo toca violão em cima. Irmãos, o caminho de Deus ele é estreito, mas São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer que neste caminho o crucificado ele vai carregando a cruz e nos guiando. São Luís Maria Grião de Montfort diz que o caminho do inferno ele é largo, ele é prazeroso, ele é cheio de rosas, ele é perfumado. Mas ali há um escorregadorzão, um tobogãzão, que quando você cai ali, você só vai parar lá embaixo. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: fuja do inferno. Saia do inferno, irmão. Não queira isso para a sua vida. A palavra de Deus está sendo claro: aquele que não der fruto será lançado ao fogo. Jesus está dizendo para nós nesta noite: dê frutos, vá atrás das pessoas, se converta, volte para a graça, vai para a confissão, para os sacramentos, viva uma vida santa, uma vida misericordiosa, ame a palavra de Deus, porque se você não der frutos, eu te lançarei ao fogo. Não é o Lucas que diz, é o próprio Cristo dizendo: aquele que não der frutos será lançado ao fogo. Este fogo que Jesus fala é o inferno. É o inferno. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele: é bom você dar bons frutos. Faz uma cara de cínico para ele, uma cara assim: é bom você dar bons frutos. E Santo Afonso dizia: a oração ela é aquilo que nos leva a ter intimidade com Deus. E ele dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa d'Ávila dizia: quem não reza se condena sem a ajuda dos demônios. A pessoa que não reza, irmão, ela já é morta por si só. Não precisa de ninguém lá tá empurrando ela para o inferno, ela está indo sozinha. A oração, ela nos leva a um prazer imenso dentro de nós. A construção de uma audácia tão grande a ponto de que a oração nos leva a ser santos.
a entender a Eucaristia, a entender a missa, a entender o que o Lucas está dizendo, a entender aquilo que nós ouvimos aí fora, a não ter medo de lutar contra as pessoas que estão pregando contra o Evangelho, irmãos. Aquele que está em oração, ele não tem medo da palavra inferno, porque o desejo dele é o céu, o desejo dele é o alto dos céus. Padre Léo, a sua última pregação foi Colossenses 3:1, buscai as coisas do alto. O quanto mais nós buscarmos no alto, irmãos, mais longe do inferno nós estaremos. O quanto mais nós buscarmos os prazeres de Deus, mais longe do inferno nós estaremos. Irmãos, a necessidade é tão grande e as lágrimas de sangue de Nossa Senhora que escorre em saber que muitas almas estão sendo condenadas ao inferno e não tem aqueles que estão dando bons frutos, os pregadores que pregam com a dor, os pregadores que pregam com amor estão sendo arrancados da igreja, os padres santos que falam, que testemunham, que diz a maneira certa de ser santa, estão sendo arrancados dos altares. O mundo tem feito de tudo para nós não sermos santos, mas eu quero dizer para você, é possível sim se dar bons frutos em meio ao lixão que nós vivemos. Em meio ao lixão se pode nascer flores, se pode nascer frutos. Eu estou dizendo para mim e para você que nós devemos dar bons frutos nesses tempos maus que nós estamos vivendo. Eu costumo dizer, estamos vivendo um tempo de apostasia, pessoas que estão perdendo a fé, famílias que não vêm mais à igreja, famílias que não ligam mais quando se fala de inferno, de céu, de purgatório, famílias que não ligam mais quando se fala a palavra divina, Deus, rasgam a palavra de Deus, gospem, queimam, pisam, sapateiam a palavra de Deus, pessoas que não se interessam mais. Há uma grande apostasia tomando a nossa humanidade, mas eu quero dizer para você, meus irmãos, aquele que sabe que o inferno existe, ele teme a Deus e o seu desejo é ser santo. Olha para o seu irmão e diz para ele, você precisa ser santo, seu miserável. Vamos ficando de pé, irmãos, vamos rezar. Essa é a maneira de fugirmos do inferno. Esta é a maneira de entendermos o que Deus quer conosco. Te convido a colocar as mãos no seu coração, firme, forte, apertá-lo. Você que sentiu profundamente essas palavras vindas da palavra de Deus, os ensinamentos dos santos, você que sentiu esse medo de ir para o inferno nesse momento, você que refletiu toda a sua vida e você percebeu que você não está dando esses frutos, eu te convido, irmãos, a rezar nesse momento, a pedir a graça do Espírito Santo, a pedir a graça do Divino Paráclito, Deus, porque esse Deus disse que aquele que não dá bons frutos será lançado ao fogo, mas versículo antes esse mesmo Deus disse que sem mim nada podeis fazer. É o próprio Deus, irmãos, que nos santifica. É o próprio Deus, os irmãos, que faz querer ter esse medo do inferno. É o próprio Deus, meus irmãos, que dá as armas certas para conquistarmos o céu. E é por meio da oração que nós conquistamos a Deus. É por meio da oração, irmãos, que nós conseguimos esse diálogo profundo com o Senhor, esse elastecimento no nosso coração e a vinda do Espírito Santo. Vá pedindo o Espírito Santo nesse momento para a sua vida, pedindo auxílio sobre a sua vida, sobre os teus caminhos, sobre onde você tem pisado. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo, nos toma por inteiro agora. Vem Espírito Santo, nos abasteça. Incha Espírito Santo dentro de nós. Passeia por nós, Espírito Santo de Deus. Me toma por inteiro, Espírito Santo.
usa o Espírito Santo? Aí eu liguei. É? Tá sozinha? Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Refrigera minha alma e faz-me fiel a ti. Como Espírito Santo de Deus, essa alma para ti, Senhor. Arranca ela, Senhor Jesus, toda frustração, angústia, medo, dor. Faz dela, Espírito Santo, alguém que deseja te amar mais. Transforma, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo de Deus.